O termo lockdown, um termo muito utilizado perante vários políticos nessa quarentena e muito temido pela população brasileira, especialmente a população de empresários, que a sua grande maioria são de pequenos e micros empresas, que não poderia estar fechado por mais de 30 dias, mas já se passaram 60 dias. O governador Caiado, do estado de Goiás, decidiu engrossar o tom, junto com vários outros governadores do Brasil, para tentar reduzir os números de infectados. Só que, como muitos cientistas, inclusive o Dr. Anthony Wong, fala, quanto mais rigoroso for a quarentena, mais você vai estar adiando a segunda curva. Antes que eu continue com esse vídeo, eu quero pedir para vocês todos, se vocês ainda não é inscrito no canal, né, e tem assistido esses vídeos todos os dias, se inscrevam, toca o sino de notificação e, se esse assunto é um assunto que te interessou muito, compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Na matéria da Globo, Caiado pede apoio para o fechamento do comércio em Goiás. Cada prefeito vai responder pelo caos. O governador Ronaldo Caiado do DEM pediu apoio aos prefeitos para o fechamento do comércio por 14 dias. Ele informou que deve publicar ainda nesta segunda-feira, dia 29, um decreto complementar para definir quais atividades devem parar. No entanto, apesar das orientações do governo, cada prefeito tem autonomia para decidir qual medida adotará no combate do coronavírus. A declaração de Caiado foi dada após a Universidade Federal de Goiás divulgar um novo estudo que estima o colapso hospitalar em julho. Engraçado, porque esse mesmo colapso hospitalar está acontecendo o oposto. Eu não trouxe essas matérias aqui para vocês, mas em vários estados, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, inclusive o estado do Amazonas, os hospitais de campanha têm cada vez menos pacientes sendo tratados. E o que eu acho mais engraçado ainda é porque existem prefeituras, como a de Palmeiras, que estão sendo investigadas por comprar respiradores superfaturados. Eu já fiz um vídeo há um mês passado falando sobre isso, sobre a questão da corrupção da quarentena. E é interessante porque vários governadores, inclusive o governador do Rio de Janeiro, está sendo muito investigado, inclusive podendo sofrer impeachment e ser preso por corrupção. No meu ver, por negligência. A gente sabe que no Brasil os políticos não estão nem aí para a população carente. Eles só aparecem quando está em época de eleição. Por isso que tem um debate da Câmara dos Deputados Federais de adiar as eleições para a Prefeitura Municipal para 2020. Por quê? Porque se for ter a eleição agora, nenhum desses prefeitos que apoiaram a quarentena vão ser reeleitos, muito menos os vereadores. Ainda mais o fato que teve várias cidades no Brasil que teve caso superfaturamento. A matéria é um pouco antiga, gente, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é a questão da hipocrisia da UFG de falar que vai aumentar o pico de novo. Vocês tiveram 60 dias para preparar os hospitais. Todos os estados do Brasil tiveram 60 dias para preparar os hospitais. E nesses 60 dias, o que eles fizeram? Nessa prefeitura, 6 respiradores eletrônicos custaram 718 mil a prefeitura, na região central de Goiás.
O valor chamou a atenção de vereador da cidade, que enviaram uma representação ao Ministério Público de Goiás para investigar a aquisição por superfaturamento. Segundo a administração municipal, os equipamentos já estão em funcionamento nos hospitais, muito bem, da cidade para atender a população. O Ministério Público abriu um procedimento administrativo para apurar a compra. Após a abertura do processo, a prefeitura tem 10 dias, enfim. Tá vendo como é que é a coisa mais engraçada? Os governadores tiveram 60 dias. Eu fui muito criticado quando eu falei sobre a questão da obra do presidente Bolsonaro em relação à transposição do Rio São Francisco. Só que, como eu falei naquele vídeo, eu vou falar aqui também. A questão do SUS não é questão do presidente atual, que é o culpado. Não. Quem é o culpado são 30 anos de sucateamento dos governadores e os presidentes da República perante o SUS. Na época da Copa do Mundo, gastaram bilhões de reais para a Copa do Mundo e não fizeram estádio. Igual o Ronaldo Fenômeno falou assim, não precisa de hospitais para ter a Copa do Mundo. Na época das Olimpíadas, o prefeito do Rio de Janeiro, que estava roubando a doidada população, queria mais dinheiro da União. O Ministério Público negou esse pedido. O que a Dilma fez naquele período? Dilma / Temer fizeram naquele período? Liberaram dinheiro para ele. Tá vendo a hipocrisia que é? As pessoas que estão, hoje os governadores, né, e prefeitos estão querendo aumentar o lockdown. Tem outra matéria. Globo também. Fiscalizações em Fortaleza. Fecha 350 estabelecimentos por descumprir decreto de isolamento. Em quase um mês, 350 estabelecimentos foram fechados. 25 feiras foram encerradas em Fortaleza por descumprir o decreto de lockdown do governo do estado. Só que operação apura suposta compra superfaturada de respiradores por 34 milhões de reais pela Secretaria de Saúde de Fortaleza. Sabe por que eles estão querendo fazer o lockdown? Porque eles podem desviar mais. Não vai ter protesto de rua, não vai ter população cobrando dos governantes. Todos os governantes que estão começando a querer exigir lockdown, hoje, a gente está entrando no mês de julho, eles foram incompetentes para preparar os hospitais para o tratamento do coronavírus. O relatório do UFG, no meu ver, é um relatório até criminoso. Por que eu falo isso? Porque a UFG usa a desculpa da quarentena, sabendo que tem vários governadores que estão desviando dinheiro. E ainda mais que eles não fizeram nem 1/3 dos seus trabalhos. Aqui no Distrito Federal, um governador de Brasília, ele quer tentar justificar o lockdown. Por quê? Porque está aumentando o número de infectados e números de mortos. Só que o que ele não está falando para a população é que os números de infectados e os números de mortos estão vindo muito mais do entorno do Distrito Federal, que são prefeituras do estado de Goiás, de Minas. Aí eles falam assim, não, mas eles dependem do Distrito Federal para o hospital. Eu acho muito estranho isso, porque se eles recebem ajuda do governo do estado de Goiás e estão recebendo dinheiro de ajuda do governo do Distrito Federal e do governo federal, por que até então eles não conseguiram equipar os seus hospitais até hoje? Preparar os hospitais para tratamento?
Por que eles não conseguiram montar uma estrutura hospitalar nas suas cidades? Ou até faço uma pergunta melhor. Por que nos últimos 30 anos os governadores do estado de Goiás não construíram nenhum hospital? Os governadores e prefeitos do estado de Goiás não construíram nenhum hospital de referência nessas cidades. Cidade que fica mais ou menos uns 70 quilômetros de Brasília. Por que eles não fizeram isso? A matéria aqui da UOL fala, né? A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação para apurar supostos desvios de recursos públicos federais na aquisição de respiradores adquirido pela Secretaria da Saúde de Fortaleza. A compra teria sido superfaturada, chegando a 34,7 milhões de reais. A Secretaria de Saúde e a direção do Instituto Dr. José Frota, também alvo da operação, disseram estar totalmente surpresa e indignado com a tal operação, alegando que a legislação foi cumprida e que a compra dos equipamentos também foi cancelada, já que o material não teria sido entregue pelas empresas. Ou seja, eles compram produto caro, compram produto de empresas suspeitas e que não entregam os produtos. E quem se ferra? A população. Só que aí, de acordo com o governo de Fortaleza, vamos manter lockdown. Olha só a hipocrisia que tem. O Ciro Gomes, né, a família Gomes, que manda no estado do Ceará, deu ordem para o governador do estado do Ceará a fazer lockdown em diversas cidades. Inclusive no período que o presidente da República estava indo lá para poder fazer a abertura da transposição do Rio São Francisco. E é engraçado porque a família Gomes manda naquele estado há mais de 50 anos, nunca montaram hospitais no interior, nunca equiparam o sertão nordestino para tratamento médicos às pessoas do Nordeste. Inclusive, um dos estados que eu estive no sertão, aparecia médico uma vez por mês, num posto de saúde. E essa cidade ficava basicamente a 15 quilômetros da cidade grande, a qual eu não vou falar nem que estado que é e nem que cidade que eu estou falando, por questão de segurança. Você vê como é que é hipocrisia. Uma família que governou o estado do Ceará por mais de 50 anos, igual na Bahia, a família ACM Neto, da família do ACM Neto, governou a Bahia por mais de 50 anos, igual no estado do Maranhão, a família Sarney, que governou há mais de 50 anos, e nenhuma delas fizeram um hospital durante esses períodos. Nenhum momento eles quiseram preparar os hospitais, as escolas, nessas regiões que eu estou te falando para vocês. Eu poderia falar de outros tantos estados do Nordeste e no Brasil, que famílias manda, desmanda e não fizeram nada. Mas eles querem lockdown. Eles querem lockdown. Aí eu peguei uma matéria aqui, né, chamado Brasil de Fato, da site Brasil de Fato, que eu não sei a precedência dessa matéria, falando o seguinte: coronavírus, 11 estados brasileiros registram lockdown em pelo menos uma cidade. Matéria da Mariana Duarte. Enfim, essa matéria aqui foi feita no mês de maio. Então, assim, eu vou passar um pouco mais para baixo para poder a gente falar sobre esse assunto. Lockdown é uma expressão em inglês e ainda que não tenha uma definição única, pode ser traduzido em português como fechamento total ou confinamento. Um isolamento mais
rígido pode ser decretado pelo Estado ou pela Justiça em caso de situações extremas de pandemia. Entretanto, nos dois grandes focos da Covid-19, São Paulo e Rio de Janeiro, a aplicação dos bloqueios total ainda é discutida. Peço para vocês depois pesquisar os hospitais de campanha de São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem 3 hospitais que não foram inaugurados até hoje, não atenderam nenhum paciente até hoje. 3. No estado de São Paulo, o do Morumbi está fechando as portas. Gastaram milhões de reais e estão fechando as portas, porque já não tem mais paciente sendo atendido lá. Interessante, né? E o do Maracanã está trabalhando com atendimento em torno de 20%, 10%. Engraçado, né? Os governadores tiveram literalmente 3 meses de todos esses estados que estão querendo fazer lockdown de preparar os seus hospitais e suas unidades de saúde pública. Nenhum deles fizeram nada. Ah não, exato, como assim não fizeram nada? Eles compraram aspirador, sim. Estado Amazonas compraram respiradores que não era nem para ser utilizado para pacientes de coronavírus. Os respiradores que eles compraram, sabe para que era? Era para fisioterapia e também era de tecnologia super ultrapassada. Mas vamos ler um pouco mais a matéria aqui embaixo. Que eu peguei essa página aqui porque eles pegam por região no Brasil. Nordeste. Após estudos da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, aponta Maranhão estava em um ritmo maior de crescimento no número de mortos por Covid-19. O estado foi o primeiro a aumentar a restrição de isolamento social com o lockdown. A medida ficou em vigor de 5 a 17 de maio e eram válidas para cidades grandes, cidades grandes de São Luís. Na segunda-feira, dia 18 de maio, passou a vigorar o decreto anterior de confinamento obrigatório que abrange todo o estado. Ou seja, restrições continuam existindo, no entanto, estão mais leves. A gente está em junho, essa matéria já passou de um mês. E continua crescendo no estado de Maranhão. O que os governadores do estado de Maranhão fizeram? Ah tá, eles estão sendo investigados também por superfaturar produtos. Legal. Fortaleza, que nem eu falei para vocês. Pernambuco, Recife, está falando que a questão que foi decretado lockdown em Recife. Não tem uma matéria específica falando sobre o estado de Recife. Se tiver alguém do estado de Pernambuco e tiver uma matéria que vocês quiserem mandar para mim ou comentar, eu falarei no próximo vídeo sobre Recife. Então, se vocês tiverem algum assunto sobre a questão de superfaturamento, corrupção no estado de Pernambuco, deixa aqui na descrição aqui embaixo. Sabe por que eles estão saindo do lockdown em Belém? Porque Pará está sendo investigado pelo Ministério Público de superfaturamento de produtos respiratórios que não foram entregues. Eu recomendo vocês procurarem o meu vídeo que eu falei sobre isso. Eu fiz vários vídeos falando sobre a questão da corrupção. Eu recomendo vocês darem uma olhada, porque é isso que acaba gerando. Eles justificam trancar todo mundo em casa, para quê? Para que não tenha ninguém que fiscaliza de verdade os produtos sendo comprados e o valor dos produtos sendo comprados. Já que os deputados, os estaduais e os vereadores, que eram para fazer a fiscalização, eles podem não estar recebendo os valores por inteiro. Interessante, né? Eu quis fazer esse vídeo hoje mostrando para vocês um pouco sobre a questão da hipocrisia desse lockdown. Tudo isso poderia ter sido evitado no Brasil. Mas como, Oswaldo? Ninguém sabia que ia ter o coronavírus.
Sabia sim. Sabia sim. Todo mundo sabia sim que era uma pandemia. Recomendo vocês pesquisarem o decreto de 4 de fevereiro. 4 de fevereiro. O presidente da República criou um decreto para, literalmente, né, esse decreto ele ia acabar com o carnaval no Brasil esse ano, não ia ter carnaval, não ia ter viagens vindo do exterior no Brasil. Esse decreto foi barrado pelo Congresso. O governador de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro foram contra o decreto do presidente da República. Poderia ter sido barrado, poderia ter sido uma saída muito melhor do que a gente está vivendo hoje. Por quê? Porque em fevereiro você controlava a entrada de estrangeiros, especialmente de pessoas que vinham de países que eram de infectados. Controlando isso, você ia ter um número muito menor de pessoas infectadas, a gente ia estar vivendo a nossa vida normal. E o Brasil ia ser um dos primeiros países a não entrar em quarentena. Poderia ter sido evitado, né, na época de 2009, quando tivemos a gripe suína, a qual muitos brasileiros morreram, só que ninguém fala nada sobre esse assunto, né? Porque não teve quarentena aqui no Brasil, não. Não teve. E era uma doença de tal gravidade quanto o coronavírus. 2009, ou seja, 10 anos, se pelo menos cada governador do Brasil construísse 2 hospitais estaduais, olha quantos hospitais poderiam ter de referência, quantos hospitais a gente ia ter no Brasil. E se cada prefeitura tivesse construído um hospital ou um posto de saúde de referência, será que a gente não ia estar preparado para uma pandemia dessa hoje? Pergunto para vocês. Vocês são a favor ou contra o lockdown? Me fala como é que está a situação no estado de vocês. Eu sei que aqui tem gente que acompanha meus vídeos do Brasil inteiro e fora. Então, quero saber como é que está a situação dos países de vocês. Como é que foi o formato do combate nos estados, na prefeitura de vocês. E se você viu alguma melhoria. E se vocês têm alguma matéria sobre mostrando que está tendo casos de corrupção, né, ou de superfaturamentos na sua cidade, deixe aqui no link da descrição, aqui embaixo, que eu vou fazer um segundo vídeo de retorno mostrando essa situação. Eu quero agradecer vocês todos por estar assistindo esse vídeo de hoje. Lembrando, todo dia às 8 horas da manhã temos um vídeo novo. Então, se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscreva e toque o sino de notificação. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e até amanhã, gente.